Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou a Ana Paula e se preparem porque já tem grande surpresa aqui anunciada para vocês. Eu vou falar a respeito, inclusive, do pagamento do 13º salário INSS antecipado agora em 2023. Gente, vão se preparando porque já tem novas regras. Vou trazer aqui no total, são 4 informações importantíssimas. Iremos falar sobre mudanças que esse novo governo pretende fazer e que vai impactar você que é aposentado, que é pensionista, que é beneficiário da Previdência Social. Por isso, se fosse você, eu não perderia esse vídeo, não sai do vídeo por nada. Fica com a gente até o final, porque você vai se surpreender com as informações que eu trago aqui hoje, nessa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Paula, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso ter cada um de vocês aqui no nosso canal. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e às vezes não faz a mínima ideia. Então a gente está aqui para orientá-los e trazer informações que muitas vezes a mídia não te traz. E agora, nesse início de ano, o bicho começou a pegar, porque a gente tem informações aqui importantíssimas para trazer para vocês, que são informações de dinheiro no seu bolso, de mudança no seu benefício, nas regras, nos direitos que vocês têm e que estão acostumados a exercer e que está tudo para mudar, né? Inclusive com perdão de dívida, é isso mesmo, né? Tem alguém aí que gostaria de ter a dívida perdoada? Eu vou trazer aqui informações aqui que pode, inclusive, beneficiar você sobre isso também. Então, a gente vai começar o ano já com muita novidade, com muita informação, e por isso é fundamental todos aqueles que ainda não são inscritos no canal se inscrever. Por isso que aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho para quem ainda não é inscrito no canal, tá bom? Deixa o joinha, compartilha. Quem precisa de empréstimo consignado, chama a nossa equipe que a gente vai te ajudar, vai intermediar seu contrato direto junto ao banco para justamente evitar que você corra risco, né, pessoal, de cair numa fraude aí da internet, né? Porque tem muita gente fraudando, enganando aposentado e pensionista. Então a gente tá aqui para poder mostrar para você como funcionam as coisas, né? Então a gente manda o link do contrato, a gente cadastra sua proposta, a gente confere seus documentos, a gente acompanha até o valor cair no banco, a gente te orienta durante todo o processo e tudo isso de graça, não cobra nada. Então você é aposentado, pensionista, BPC Loas, tem interesse em contratar crédito consignado, é só chamar a nossa equipe aqui nos comentários, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá então. Eu vou começar com a primeira informação aqui para vocês já nessa tarde de hoje. O ministro da Previdência prometeu acabar com a fila do INSS. Ele disse que tudo isso é uma humilhação, né? E num discurso de posse, o ministro da Previdência é o Carlos Lupe. Ele disse que vai pedir ajuda a estados e municípios para acabar com a fila do INSS. Na semana passada, o Lupe disse a jornalistas que haveria mais de 1,3 milhão de pessoas na fila para obter pensões e aposentadorias. Não me conformo, abre aspas, disse ele. Não me conformo em ver a humilhação que aposentados e pensionistas estão passando, fecha aspas. E prioridades do Ministério para a área da Previdência, segundo o Lupe, né, ele disse que quer dar transparência aos dados mensais de aposentadorias, beneficiados, pedidos e também demandas não atendidas para a população cobrar, né? Criar o cartão de identidade nacional única para aposentados, revisar a cobrança de juros de aposentados e pensionistas que recebem crédito consignado, pessoal. É o maior desafio da minha vida, disse ele. Ele disse que ainda não dá para estipular um prazo para essas mudanças, pois ele precisa se instalar na pasta e conversar ainda com os ministros da Fazenda, que é o Fernando Haddad, e Planejamento, que é a Simone Tebet. Então, pessoal, vocês viram aí, né? Já vai ter mudanças da Previdência, começando com a taxa de juros dos aposentados e pensionistas. O governo Lula já estava falando em reavaliar a questão aí do empréstimo consignado para quem é do Auxílio Brasil e do BPC. Mas vocês viram pelo próprio ministro da Previdência que eles também
vão revisar, ou seja, talvez haverá uma redução de taxa de juros para empréstimo consignado de aposentados e pensionistas de todo o Brasil. E antes, né, que ele faça essa mudança, é importante vocês saberem das novas regras para o empréstimo consignado, que por enquanto são oficiais e que já estão valendo, né, para esse ano de 2023, pessoal. O que acontece, né? Nós já temos a confirmação de que o salário mínimo aumentará para R$ 1.320, isso por conta da aprovação da PEC da transição, que foi uma proposta pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, porém, sabemos que o valor ainda não é suficiente para muitas pessoas conseguirem viver bem, né? E por isso empréstimos acabam se tornando modalidades cada vez mais usadas pelos brasileiros. E por isso eu vou explicar para vocês como que está funcionando agora o empréstimo consignado em 2023. Então, esse ano, o empréstimo ele tem um aumento no valor da margem que vocês vão poder solicitar por causa do aumento do salário mínimo, que consequentemente aumenta também o piso salarial do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. E com o salário de 1.320 já confirmado, né, a sua margem consignável de 35%, ela sai dos antigos R$ 424 para R$ 462. E o prazo máximo, né, também para pagar. Será possível conseguir também um valor aí, né, máximo de R$ 20.666, utilizando a modalidade de empréstimo consignado. E quem pode utilizar a modalidade? Isso quem ganha um salário mínimo, tá? Quem pode utilizar esse ano por enquanto, tá? Até o governo decidir se ele vai continuar liberando empréstimo para quem recebe auxílio BPC, auxílio Brasil, né, entre outros. Então, por enquanto, tá? Quem pode utilizar a modalidade agora nesse ano de 2023, ele é muito diferente do empréstimo consignado do empréstimo comum, que é onde você solicita dinheiro a uma instituição financeira e paga posteriormente, né? Então, o empréstimo consignado, ele consiste em você receber o dinheiro emprestado e o desconto vir direto na sua folha. Então, você não tem a opção de não pagar. Vai pagar a partir do momento que você assinou o contrato. E quem pode solicitar esse empréstimo são servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, trabalhadores com carteira assinada de empresas privadas, né? Militares das Forças Armadas, ativos, inativos, pensionistas, aposentados e pensionistas do INSS, beneficiários do benefício de prestação continuada, que é o BPC-Loas. Então, todos esses beneficiários podem solicitar. Quem é auxílio-doença, né, esses outros benefícios, infelizmente, não consegue contratar esse empréstimo com a melhor modalidade, por causa que não é um benefício vitalício, pessoal. Ele não é um benefício, ele é um benefício considerado temporário. E o governo decidiu que não libera para esse tipo de benefício porque é um risco para a instituição, para o próprio beneficiário, tá? Então, por isso que os bancos não liberam consignado. Quem recebe auxílio-doença, os auxílios, consegue solicitar um empréstimo pessoal, que é aquele que tem os juros mais altos, mas é a única opção que você tem hoje, tá? E agora falando aqui sobre o governo poder perdoar dívida daqueles que fizeram consignado. Presta atenção aqui, todos vocês agora, porque o governo saiu essa notícia e eu vou explicar para vocês. Saiu em todos os jornais, tá? Que o governo, ele analisa uma proposta de perdoar as dívidas daqueles que fizeram empréstimo consignado no ano passado pelo Auxílio Brasil. A informação foi confirmada pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ao Estadão. Então, é oficial essa informação. O ministro afirmou que a questão está sendo discutida pela sua pasta, Caixa, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Ministério da Fazenda. Essa anistia da dívida do consignado dos beneficiários já era analisada antes mesmo da vitória do Lula. De acordo com o relatório do governo, 9,5 bilhões de reais foram concedidos em empréstimos via Auxílio Brasil e benefícios de prestação continuada, que é o BPC.
Esse último pago a idosos e deficientes de baixa renda. Ainda segundo o documento, 1 a cada 6 beneficiários do programa contraiu o empréstimo. O empréstimo, só para relembrar, ele foi aprovado pelo Congresso em junho de 2022 e regulamentado às vésperas do segundo turno da eleição presidencial. Especialistas alertaram do risco para esse tipo de empréstimo às pessoas vulneráveis. Os grandes bancos privados e o Banco do Brasil não ofereceram linha de crédito, por exemplo. E em março do ano passado, o então presidente, Jair Bolsonaro, ele editou a medida provisória com validade imediata, mas ele optou por esperar o segundo turno para lançar o crédito consignado. E essa tática foi vista como eleitoreira, principalmente porque depois que ele passou as eleições, a Caixa parou de emprestar dinheiro para beneficiários do Auxílio Brasil, dificultando a liberação do crédito para esses beneficiários. De acordo com o Banco Central, apenas em outubro do ano passado foram liberados 5 bilhões de reais em consignado por Auxílio Brasil. Os cadastros podiam pegar dinheiro emprestado com parcelas descontadas diretamente do benefício social pego pelo governo e, de acordo com a portaria que regulamentou a operação, o desconto máximo era de R$ 160 reais por mês. Então, pessoal, é verdade, tá? O governo analisa por quê. Segundo o governo, ele pretende revogar a lei do empréstimo consignado para Auxílio Brasil e BPC Loas. Se isso ocorrer, como que fica quem já pegou empréstimo? Então, o governo analisa quanto que ele vai ter que desembolsar e dinheiro tem sobrando para ele quitar a dívida dessas pessoas e ele iria quitar a dívida do consignado para quem é do BPC e do Auxílio Brasil, tá? Então, não é ainda confirmado que ele vai fazer isso, é apenas um estudo que eles estão analisando, mas já estuda analisar. Está para o plano de meta dos 100 primeiros dias de governo, ele analisar não só a questão da dívida, de perdoar a dívida, desses beneficiários, como também dele suspender de uma vez por toda que esse tipo de beneficiários contratem empréstimo consignado. E o Brasil ficou dividido nessa informação, porque mesmo ele tentando quitar a dívida, pessoal, o que acontece, muita gente mesmo, BPC Loas, Auxílio Brasil, querem um empréstimo para poder abrir um negócio, para poder sair da situação de vulnerabilidade social, E o que acontece? Esse público, ele é extremamente vulnerável, tanto que eles recebem benefício assistencial, E o que acontece? Muita gente acredita que se o governo suspender essa modalidade mais barata de crédito consignado para BPC e Auxílio Brasil, vai fazer com que essas pessoas aumentem a dívida porque elas vão contratar empréstimo pessoal. E o empréstimo pessoal, os juros é mais que o dobro do empréstimo consignado, Então, assim, falar que a pessoa é pobre não justifica que ela não tenha oportunidade de contratar um crédito mais barato. Então, por isso que tem esse grupo de pessoas que pensam isso e tem outro grupo de pessoas que concordam plenamente com o governo, que tem que suspender mesmo, que não é para o banco emprestar dinheiro para quem recebe BPC ou Auxílio Brasil. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Você é a favor dos bancos liberarem empréstimo consignado para quem recebe Auxílio Brasil e BPC? Você acha que cada pessoa sabe aonde está se metendo, como deve reagir com o seu dinheiro? Ou você acha que não? Que essas pessoas não têm essa capacidade de pensamento e que elas não têm que realmente contratar empréstimo e acabou. Qual que é a sua opinião? Você é a favor ou contra o crédito consignado para BPC e Auxílio Brasil? Então vai comentando aí para mim, enquanto você comenta eu vou trazer mais uma informação, mais mudanças, que começaram a valer agora desde o dia 1º de janeiro de 2023, porque a gente também tem novas regras para a aposentadoria do INSS, E dos 5 tipos de transição, 3 são modificadas, porque são regras que regulam mudança gradativa na idade mínima para se aposentar. E a reforma da Previdência de 2019, ela mudou a idade mínima para aposentadoria pelo INSS, para 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, porém, a norma estabeleceu alterações graduais. Dos 5 tipos de transação, 3 são modificadas, começaram a ser modificadas desde este domingo, do dia 1º de janeiro.
Desde que a reforma da Previdência entrou em vigor, pessoal, em 13 de novembro de 2019, os requisitos para aposentadoria mudam anualmente. As regras de transição foram criadas para amenizar o impacto da reforma nos trabalhadores que já estavam no mercado de trabalho, que podem optar pela forma mais vantajosa na hora de se aposentar. Os que haviam cumprido os pré-requisitos para aposentadoria antes da mudança, mas não tinham pedido benefício, podem se aposentar com as regras anteriores à reforma. E a regra de transição por sistema de pontos mesmo, o mínimo necessário vai para 90 para as mulheres e 100 para os homens. Também é preciso cumprir o tempo mínimo de contribuição, que é 30 para mulheres e 35 para os homens, tá? E a regra de transição, ela vai estipular 1 ponto por ano até chegar a 100 pontos para mulheres em 2033, daqui 10 anos, e 105 pontos para os homens em 2028. Essa regra, ela atinge o maior número de trabalhadores, em geral beneficia os que começaram a trabalhar mais cedo, né? E o valor, ele é aplicado a regra de 60% do valor do benefício integral por 15 anos de contribuição. Tem também o de transição, a regra de transição por tempo de contribuição e idade mínima, que também, né, vai chegar a 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Só que nesse ano de 2023, as mulheres precisarão ter 58 anos para se aposentar por essa regra e os homens 63. E o tempo de contribuição mínimo 30 anos para mulheres e 35 para homens, tá? A regra de transição por idade, essa regra cresce 6 meses por ano a idade de aposentadoria das mulheres até atingir 62 anos em 2023. Hoje é de 60 anos, a idade mínima exigida para homens continua a 65 e o tempo mínimo de contribuição exigido é de 15 anos para ambos, tá? O outro caso é a transição com pedágio, essa pedágio de 50%. Ela estabelece que os trabalhadores que estavam no máximo 2 anos para cumprir o tempo mínimo de contribuição antes da reforma entrar em vigor, que foi 13 de novembro de 2019, podem se aposentar sem a idade mínima, mas elas pagam um pedágio de 50% pelo tempo que falta. Exemplo, estava faltando 1 ano de aposentadoria para você dar aposentadoria e você precisa trabalhar 6 meses a mais. Essa regra não mudou em 2023. A do pedágio de 100%, ela também não mudou esse ano, tá? Ela define quem estava mais de 2 anos para se aposentar quando a reforma entrou em vigor, que foi 13 de novembro de 2019. Deverá cumprir o pedágio de 100%. Exemplo, se falta 5 anos para o homem alcançar 35 anos de contribuição, ele deverá trabalhar por mais 10 anos, tá? Então tá aí informação de utilidade pública para vocês, referente a essa correção. Muita gente não sabe como que tá sendo a regra em 2023 e as mudanças, por enquanto, né, até o governo mexer aí, são essas, tudo bem? E para encerrar o nosso vídeo de hoje, vamos lá, mais uma mudança que o governo pretende fazer, já avalia fazer e já tá gerando repercussão em todas as mídias. Pessoal, olha só, né? O governo estuda antecipar o pagamento do 13º salário INSS para os aposentados e pensionistas. Aposentados e pensionistas já esperam, inclusive, essa possível antecipação, né, do 13º para esse ano. Contudo, a antecipação dependerá da canetada aí desse novo governo. Nos últimos 3 anos, os aposentados e pensionistas do INSS tiveram o 13º salário pago antecipadamente e com isso gerou certas dúvidas quanto ao novo adiantamento desse ano que se inicia. Além disso, como os segurados acabaram ficando sem aquela verba extra no final do ano, devido ao adiantamento que ocorreu, muitos aposentados e pensionistas agora esperam pela nova antecipação do 13º salário. E o novo governo, né, segundo o próprio deputado Ricardo Silva, que trouxe nas redes sociais, o governo já tem um texto pronto na qual autoriza o 13º salário ser antecipado, até mesmo porque não precisa de dinheiro extra para pagar. O dinheiro já está no orçamento, que inclusive foi aprovado pelo Congresso. Então, o governo, para ele, não vai mudar em nada ele antecipar, né? O que muda é na economia, que pode ajudar os aposentados e também a economia do país. Então, pessoal,
O texto, segundo deputados como o próprio Ricardo Silva, do governo do Lula, já está pronto para antecipar. Se ele vai assinar esse texto e publicar ou não, é o que a gente vai saber nos próximos dias, que é quando ele pretende se posicionar a respeito. Então, muita coisa tá para mudar na Previdência e, pelo que vocês viram, ao que tudo indica, 13º salário poderá sim ser antecipado novamente esse ano. No entanto, né, devido ao controle aí da pandemia e as mudanças do governo, não há qualquer definição sobre essa antecipação ainda. O que há é o estudo, é a possibilidade. É um relatório pronto já sobre o tema, mas a decisão final, vamos ver o que o Lula vai definir e eu trago para vocês. Vocês querem a antecipação do 13º? Comenta aí para mim sim ou não. Se ocorrer, eu acredito que vai ser pago entre os meses de março e abril a primeira parcela, mas ele deve anunciar até o final desse mês e aí eu trago para vocês, beleza? Então deixa o joinha aí, compartilha o vídeo, a gente continua na luta pelo 14º salário, quem sabe a gente consiga a primeira parcela também. Vamos continuar e seguir lutando e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo grande, até logo!